Graça e paz, igreja. Que bom que Deus nos deu mais uma oportunidade de, reunidos ao redor de sua palavra, escutarmos a sua voz mais uma vez. É certo que não todos juntos fisicamente, mas juntos espiritualmente, juntos em um único espírito, que é ouvir a voz do nosso Deus aqui nesse estudo, que é saber o que Ele quer dizer para a sua igreja e que é poder aplicar em nossas vidas. Então que possamos estar atentos ao que Ele quer falar, porque Ele irá falar. Mas antes de começarmos o nosso estudo, vamos orar ao Senhor? Oremos. Pai, graças te damos, Senhor. Eis-nos aqui diante da Tua palavra. Eis-nos aqui para ouvir a Tua voz, Senhor. Como servos, como crentes, queremos saber aquilo que Tu queres nos dizer, aquilo que o Senhor quer passar para a Tua igreja, para o Teu corpo. E como crentes fiéis, como servos fiéis, Senhor, queremos colocar em prática aquilo que o Senhor quer nos dizer, Senhor. Então nós pedimos para que Tu fales e nos ajude, para que sejamos bons ouvintes, para que a Tua palavra venha encontrar lugar em nossos corações, em nossas mentes, e possa germinar, Senhor, para a glória unicamente do Teu nome. Então clamamos pela Tua ajuda, clamamos pela Tua misericórdia, que haja atenção aqui neste momento para o que o Senhor irá nos dizer, Senhor, e que haja o sentimento de querer pôr em prática para glorificar apenas o Teu nome, Senhor. E é assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. O texto de hoje, ele é o de Mateus capítulo 16, a partir do versículo 5, no bloco que na minha versão está escrito: o fermento dos fariseus e dos saduceus, que na minha Bíblia vai do versículo 5 até o versículo 12. E bom, aqui, após Jesus ter que lidar mais uma vez com a afronta e com o coração endurecido dos fariseus e dos saduceus, Jesus agora teria que lidar com a lerdeza, com a lerdeza dos seus próprios discípulos. Antes de tratar sobre o assunto, Mateus, aqui, ele nos dá uma informação. Como assim? O versículo 5 é uma informação, não é um diálogo, é uma informação. E o que ele diz? O versículo 5 diz que, ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E por que eu falo que é apenas uma informação? Porque lembremos que quando os escritores aqui do Novo Testamento, eles estavam escrevendo uma carta, eles estavam escrevendo um dos livros que compõem o Novo Testamento, eles não paravam, eles continuavam, era uma carta. Então eles não dividiram por bloco, por capítulo, por versículo. Isso foi posto muito tempo depois. Então ele dá essa informação para introduzir a situação que nós vamos ver. Essa informação, isso que nós sabemos, que eles passaram para o outro lado, esqueceram de levar pão, ninguém disse isso. Jesus não disse isso, os discípulos não disseram isso, os fariseus não disseram isso, e os saduceus não disseram isso. Mas logo após isso, logo após essa informação, nós temos as palavras de Jesus, que teve que aguentar a incredulidade dos fariseus e dos saduceus no bloco anterior e veio alertar os seus discípulos com o versículo 6. E o versículo 6 nos diz que Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E aqui essa palavra fermento remete às palavras de Paulo de Gálatas capítulo 5, versículo 9, onde ele diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. E claro, o sentido usado por Paulo lá é o sentido usado por Jesus aqui, que é como um fermento na massa. Os falsos ensinos poderão entrar na igreja e corromper a santidade ou o ensino da verdade. E o sentido de Jesus é o falso ensino deles, dos fariseus, dos saduceus, podiam corromper o verdadeiro ensino que estava sendo ali instruído para os discípulos. Os fariseus e saduceus, eles podiam falar bem, eles podiam parecer religiosos, eles falavam bem provavelmente, eles pareciam religiosos, mas os seus ensinamentos eram falsos. E com o versículo 7, nós percebemos o quão desconectados com as coisas de Deus os discípulos estavam. Sim, eu creio que a palavra certa seria desconectados. O que é que o versículo 7 nos diz?
Ele nos diz que eles, os discípulos, porém, discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Os discípulos aqui, eles interpretaram que as palavras de Jesus, ditas no versículo 6, foram ditas porque os discípulos não levaram pão. Então é como se Jesus estivesse dando uma indireta, dando uma bronca. Só que esse não era um sentido. O que nos deixa espantados é que não eram só um discípulo, não eram apenas dois discípulos que estavam aéreos, que estavam desconectados. A Bíblia vai dizer eles. Então, os discípulos. E é até ilógico Jesus está falando de pão aqui. E por que é ilógico? Primeiro, eles, os discípulos, já tinham presenciado duas multiplicações feitas por Jesus. Uma delas é em Mateus capítulo 14, do versículo 13 até o versículo 21. A primeira multiplicação de pães e peixes. E a outra foi há pouco tempo. Foi no bloco do capítulo 15, do versículo 32 até o versículo 39. Então, já nesse primeiro ponto, era ilógico Jesus estar dando uma indireta ou trazendo ali uma bronca porque eles esqueceram de levar pão. O segundo ponto é pelo que os discípulos acabaram de testemunhar. E o que foi que os discípulos acabaram de testemunhar? O bloco anterior, quando os fariseus e os saduceus pedem um sinal do céu. A irritação de Jesus com a incredulidade dos fariseus e dos saduceus. Continuando o texto, a partir do versículo 8, Jesus ali ele vai explicar, ele vai dizer, a Bíblia vai nos dizer a partir do versículo 8 que percebendo Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então Jesus ele teve que explicar, desenhar a explicação e explicar o desenho para que aqueles discípulos entendessem que não era o fermento não era em relação a eles terem esquecido o pão, mas eles estavam desconectados e finalmente eles conseguiram entender. O versículo 12. Então, e aqui caberia um finalmente, então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. E eu imagino depois que Jesus viu que eles entenderam, Jesus dizendo: ai meu eu, ai meu Deus, porque era ilógico eles terem esse pensamento, eles terem essa conclusão. Ok, um texto até rápido, ele tem bastantes versículos, mas do 8 a 11 é Jesus explicando que a gente já conseguiria entender até com o versículo 6 por conta do bloco anterior, né, que é dos fariseus e dos saduceus pedindo um sinal. Então por conta do versículo 8 até o 11 é apenas Jesus explicando. Mas o que esse texto de alguns versículos tem a falar ao nosso coração do estudo de hoje? Bom, a primeira coisa que eu enxergo, ou a primeira aplicação para levarmos para nós é: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E aqui eu quero trazer alguns pontos. Primeiro ponto: o que sempre, igreja, o que sempre será importante é o que a Bíblia diz. Ainda em Gálatas, eu citei Gálatas agora há pouco, mas citando novamente, do capítulo 1, do versículo 8 até o 9, Paulo diz o seguinte: mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho, que vá além daquele que recebestes, que seja anátema, que seja maldito. Nós, igreja, pregadores, e aqui, claro, eu poderia citar a igreja, porque todos nós devemos ser pregadores, todos nós recebemos o ID, mas aqui focando mais aqueles que vão ao púlpito para pregar, nós somos atalaias, nós somos mensageiros do rei. Hernandes Dias Lopes, o pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele vai falar sobre pregação, ele tem uma frase que é até famosa. Ele diz que pregação é ler o texto,
explicar o texto e aplicar o texto. Aprova a Deus nos escolher, igreja, para irmos ali na frente, tratarmos sobre um texto que Ele quer trazer para a igreja, explicar o que esse texto quer dizer com o seu contexto, com o seu significado e aplicar o texto para a igreja. Agora, todos nós precisamos ser crentes bereanos. E o que isso quer dizer? Bom, o versículo 11 do capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, ele nos diz que durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, para um lugar chamado Bereia. Ali chegados, Paulo e Silas dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, com toda a intensidade. E o que faz Lucas dizer que eles receberam a palavra com intensidade, com avidez? Porque eles examinavam as Escrituras todos os dias, lê-se todas as vezes que Paulo ou Silas pregavam, para ver se as coisas eram de fato assim. Ou seja, para ver se o que Paulo e se o que Silas pregavam realmente estava escrito, estava certo, se realmente era palavra de Deus. Até porque, como Paulo escreveu aos Gálatas, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, que seja anátema. Então, o primeiro ponto é que o que sempre será importante é o que a Bíblia diz. E o segundo ponto é os fariseus e os saduceus. Nós passamos no decorrer dos nossos estudos em Mateus por várias parábolas. E duas dessas parábolas foram a parábola do trigo e a parábola da rede. Tanto a parábola do trigo e a parábola da rede tratam sobre o trigo, que ali fazendo analogia seriam os crentes, e o joio, que fazendo analogia seriam os não crentes. Eles vão crescer juntos até que eles serão separados, ou até que será mostrada a verdade de quem é joio e de quem é trigo, mas apenas no final dos tempos, ou seja, no tempo da ceifa. E na parábola da rede, o pescador, quando ele joga a sua rede, ele pega peixes de todos os tipos. Até porque quando ele joga a rede e a puxa, ele não tem como escolher ali no olho quais eles vão pegar. Ele escolhe, ele separa apenas no final da pesca. Isso é Jesus nos explicando que nós, o joio e o trigo, sempre estarão juntos e serão distinguidos de que um é tal e o outro é tal apenas no final dos tempos. E o que eu quero dizer com isso é que nenhuma igreja está isenta de ter trigo e joio crescendo juntos. E talvez nós conseguimos ter um pequeno vislumbre através da doutrina, através do que aquela pessoa prega, através do que aquela pessoa faz. O que Jesus diz em João é que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, ou seja, e os pratica, esse é o que me ama. Mas nós estamos sujeitos a muitas doutrinas hoje, pelo YouTube, pelas redes sociais, por sites, podcasts. Então nós estamos sujeitos a um bombardeio bíblico. Mas não é porque é um bombardeio bíblico que ele está certo. As heresias estão por todos os lados. Pessoas que pegam versículos isolados, não leem um contexto, não explicam o contexto, não tentam entender o que aquele texto quer dizer baseado na Bíblia, até porque o que nós tratamos, um dos solas da Reforma Protestante é sola Escritura, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então eles simplesmente ignoram isso, pegam um versículo isolado e fazem a sua própria teologia e inventam as suas próprias heresias. Então, como proceder, igreja? Diante de tanta informação que nós recebemos até sobre a própria Bíblia. É fazendo igual os crentes de Bereia, examinando as Escrituras diariamente, para saber se o que eu vejo nas redes sociais, se o que eu vejo no YouTube, se o que eu vejo no site realmente é bíblico, realmente está certo. E até para ver se aquele que está indo ali à frente, se o que eu estou dizendo para vocês está certo. Mas apenas se examinarmos as Escrituras, nós precisamos saber em que nós cremos. Crer de forma consciente e combater as heresias, o fermento dos fariseus, o fermento dos saduceus, dizendo, não, está escrito
assim e podermos dizer onde está escrito, o que está escrito e interpretar o que está escrito. É a palavra de Deus, igreja. Não tem como dizer que amamos a Deus se não amamos a sua palavra. Então, o segundo ponto e último é a desconexão com Deus. O que eu quero dizer com isso? Todos nós pedimos a direção de Deus. Amém? E todos nós cremos que Ele fala principalmente por meio da sua palavra. Amém? Não se preocupe, eu estou ouvindo só amém daí. Então, se você disse amém concordando com isso, quer dizer que Deus fala na quarta, culto de doutrina, na quinta, culto de oração, no sábado, nos cultos de intercessão que nós temos uma vez por mês, e no domingo pela manhã e pela tarde. Amém? Bom, eu não sei se você chega à mesma conclusão que eu, mas é uma conclusão bem óbvia, bem óbvia. Se realmente Deus fala todos estes dias, a todo momento, então quer dizer que nós simplesmente não estamos ouvindo. Ou se estamos ouvindo, estamos ignorando. Se permanecermos no mesmo lugar, igreja, como indivíduos ou como igreja, quer dizer que não estamos ouvindo a sua voz. Estamos igual aos discípulos, desconectados das coisas de Deus, sem sensibilidade para entender o que Ele quer nos dizer. Eu vou fazer uma pergunta que deveria ser retórica, igreja. Deus quer nos avivar? Será que Deus quer avivar a sua igreja? Será que Deus quer fazer a sua obra do jeito que Ele almeja? Bom, eu creio que você disse sim. Mas e nós? Queremos ser avivados? Mas e nós? Queremos fazer a sua obra? Ok, vamos dizer que você respondeu sim. Se respondemos sim, nossas ações como igreja representam isso? E o nosso buscar individual representa isso? A nossa constância nos cultos representa isso? Deus tem falado, igreja. E Ele quer fazer a sua obra por meio das nossas vidas. E que maravilha é essa? Porque Ele é Deus. Ele poderia usar qualquer outra maneira. E em vez do Deus Santo usar pessoas tão falhas, limitadas e pecadoras como nós, como eu, Ele poderia usar qualquer outro jeito. Mas aprova Ele nos usar para glorificar o seu nome. Que privilégio, igreja! Então que possamos entender esse privilégio, abraçar esse privilégio e viver esse privilégio. Então vamos sair do lugar comum, vamos buscar, vamos despertar, porque Ele disse, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo, e nós somos o seu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então vamos fazer, igreja. Não só o pastor, não só os líderes. Vamos evitar nos tornarmos ou até permanecermos como os discípulos, porque nem os discípulos permaneceram os mesmos. Nós vemos aqui discípulos totalmente aéreos, totalmente desconectados com aquilo que Jesus dizia. Mas procura como cada um viveu após o Espírito Santo descer, após Jesus ressuscitar. Vemos um Pedro totalmente diferente daquele que negou Jesus 3 vezes. Nós vemos que todos os discípulos, claro, exceto Judas e exceto o apóstolo João, que morreu de velhice, pelo que nós cremos, pelo que se diz na tradição, todos os outros discípulos foram martirizados. Então todos aqueles que na hora da morte de Jesus fugiram, no futuro morreram pelo nome de Jesus. Então os discípulos não permaneceram os mesmos desconectados das coisas de Deus. Então que não venhamos a nos tornar igreja igual aos discípulos desse tempo, ou que não venhamos a permanecer. O que Ele tem falado, nos basta ouvir e praticar. Amém, igreja. Que Deus aplique a sua palavra em nossas vidas, que possamos ter ouvido e prestado atenção naquilo que Ele quer nos dizer,
mas que principalmente sejamos praticantes daquilo que Ele tem nos falado. Que Deus nos abençoe.